Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar de um conceito chamado reserva de emergência. Quanto ela salvou a minha vida, pode salvar a sua também. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lívia Targas e eu tô aqui para falar de economia, finanças e investimento de uma maneira simples, em que eu, você e qualquer pessoa pode aplicar. Então, antes de tudo, vamos ao conceito. O que é uma reserva de emergência? Uma reserva de emergência é uma reserva em que você criou ela durante o tempo que você vai utilizar em um momento emergencial. Um cuidado médico, um desemprego, enfim, N situações podem ser necessárias ali para a utilização dessa reserva de emergência. O segundo ponto é descobrir o quanto é necessário para a sua reserva de emergência. Isso é individual, porque cada um tem um custo de vida. Então a gente precisa descobrir qual é o seu custo de vida. Então para isso a gente tem dois conceitos: custo fixo e custo variável. Custo fixo são os custos que mensalmente virão para você: água, luz, internet, gás, enfim, N ali que você pode ter. Você vai somar isso e vai descobrir qual é o seu custo fixo. O segundo ponto é: podem existir custos variáveis. E qual que é o custo variável? Vou dar um exemplo meu. Eu tenho uma cachorrinha, de tempo em tempo ela precisa tomar vacina. Isso não acontece em todos os meses. Isso acontece eventualmente. Então isso é um custo variável. Então eu não posso considerar ele no meu custo de vida. Apesar que no meu custo de vida é bom sempre ter uma gordurinha, porque podem surgir necessidades que não estão mapeadas ali no nosso momento, né, de vida. Então, a gente descobriu ali qual é o seu custo fixo. O que você vai fazer? Multiplicar por 6 ou por 12. O ideal ali seria 12 para você ter uma folga, de fato, na sua reserva de emergência. E agora você pode se perguntar por que ela salvou a minha vida. E ela salvou a minha vida justamente porque eu me planejei. Eu trabalhava num bancão, aquele laranja feito para você, todo mundo vai saber agora, por quase 9 anos. E recentemente eu finalizei meu ciclo nessa instituição. Sem desespero, porque eu fiz a minha reserva de emergência. E essa reserva foi o que está me dando uma tranquilidade mental de escolher, de correr atrás, de entender e fazer o que eu bem quiser da vida. Então, por isso que eu falo para você, uma reserva de emergência criada ao longo do tempo, ela pode te dar uma segurança em um momento emergencial, em que pode acontecer algo que você não estava contando. Agora tem o segundo ponto: onde eu ponho a minha reserva de emergência? E aqui, algumas pessoas poderão dizer para você: olha, coloca no Tesouro Selic, coloca numa fintech. Existem várias teorias aqui. Só que o que eu digo para você, o que é mais seguro? Tem que ser algo que tenha liquidez. O que é liquidez? Olha, eu vou precisar de um dinheiro, eu consigo sacar no momento que eu necessitar. Não pode ser algo que eu tenho que esperar segunda-feira para que ele ocorra a liquidação e aí sim o dinheiro venha na minha conta. Então, o que eu sugiro aqui? Menos poupança, porque poupança não rende nada, mas coloca em cofrinhos, tem no Itaú, tem, ou no Nubank tem. Alguns podem colocar, dependendo da quantidade do dinheiro, Tesouro Selic. Então, são lugares que você coloca, vai render o seu dinheiro. Talvez não renda tanto quanto outros investimentos, mas aqui o princípio ideal, o ponto ideal e principal é a segurança. Você precisa desse dinheiro para você manter a sua vida. Então, aqui a gente não está olhando o que rende mais, onde rende mais. Aqui a gente está olhando para um momento em que preciso de dinheiro, de repente ficou desempregado e você vai falar assim: o que eu faço? Então esse dinheiro, de fato, vai te dar uma tranquilidade mental para você tomar as melhores decisões. Então, esse é o ponto principal que eu queria trazer para vocês. Mudou a minha vida e pode mudar a sua vida também. E, se você gostou desse ponto, dessa ideia, dessa dica, desse conceito, comenta aqui embaixo mais ideias de vídeos e me fala aqui se você já criou sua reserva de emergência ou se ainda tem que criar. Beijo!